A Secretaria Estadual de Saúde recebeu recentemente representantes do ICD, o Instituto da Criança com Diabetes, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa e da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul. Em pauta, um projeto piloto de monitorização de glicose no público infantil diagnosticado com diabetes. O quanto esse método pode ser transformador na realidade desses pacientes e das suas famílias também? Para falar conosco sobre o assunto, estamos em contato com o presidente do ICD, Balduino Tidel. Bem-vindo ao Faixa Especial, uma boa noite. Boa noite, Jonathan. Um prazer falar com você, com os ouvintes. Na verdade, isso é uma luta antiga, né? Porque o problema do diabetes é que é uma doença que exige atenção 24 horas por dia, principalmente o diabetes tipo 1. Que precisa fazer múltiplas aplicações de insulina por dia. E para essas aplicações serem corretas, ou pelo menos o mais corretas possível, temos que medir a glicose. Até agora, temos medido a glicose com os famosos glicosímetros, aqueles que se faz uma picada na ponta dos dedos, e que é um massacre cotidiano, todos os dias aquilo, 5, 3, 4, 5, 6 picadas por dia. O Porto Alegre é uma cidade que fornece até 6 testes por dia para os pacientes, outras cidades do estado fornecem 3 a 4 testes por dia para os pacientes. Mas isso é uma coisa que mede aquele momento, é como se fosse uma foto daquele momento. E nós não temos um conhecimento de quanto a glicose está indo para lá ou para cá, para cima ou para baixo. Qual é, digamos, o sentido que essa glicose está indo, se está subindo ou se está descendo. Então, hoje temos uma nova tecnologia que, infelizmente, por enquanto, aqui no Brasil, pelo menos, é só um laboratório, uma indústria que produz e é vendido aqui no Brasil todo, chamado Freestyle Libre, que é uma medida que você põe algo como se fosse uma moeda de R$1 em cima da pele e entra um pequeno eletrodo dentro da sua pele, que você não sente absolutamente nada, e aquilo fica medindo continuamente se você passar ou o seu celular, tem um aplicativo específico, ou o leitor deste laboratório, que é um aparelho específico, por Bluetooth passa para o celular ou para o leitor. E você fica sabendo, então, aquele valor naquele momento, sem qualquer picada mais, só aquela primeira picada inicial que ficou no braço, o sensor, e vai durar 14 dias. Com isso, você pode ter uma noção muito mais exata, né? E é esta luta que nós estamos travando. O Estado tem sido simpático à ideia, entretanto, a gente entende que tem que mensurar os custos, etc., mas é uma coisa que não podemos mais voltar atrás, quer dizer, a volta ao passado não dá. E nós precisamos desse aparelho, sim. Quanto custa um aparelho desses, para a gente ter uma ideia, e qual é a intenção dessa iniciativa? É fornecer para todas as crianças e qual o perfil delas? O custo hoje em farmácia deve estar na faixa de R$290 por sensor, que dura 14 dias. Então, 2 sensores por mês, daria 28 dias, tem mais 2 dias ainda que ficam faltando, mas 2 sensores por mês, daria quase R$600, 580, R$590. Então, claro que é uma coisa cara, mas a gente sabe que as novas tecnologias são caras, né? E isso no primeiro mundo, todos os países europeus fornecem para os seus pacientes. Não dá para a gente se comparar com a África, né? Que infelizmente muitas vezes não fornece nem insulina para os pacientes. Nós estamos bem em termos de insulina, em termos inclusive de glicosímetros com ponta de dedo. Mas essa tecnologia é uma tecnologia que veio para ficar, maravilhosa, e só os pais que têm um filho com diabetes podem entender isso que eu estou falando. Quem não tem, não consegue entender o alcance dessa tecnologia que deixa os pais dormirem de uma forma muito mais tranquila. Seria primariamente, pelo nosso protocolo aqui do Instituto da Criança com Diabetes, seria primariamente para crianças de 2 a 18 anos de idade, tá? Crianças e adolescentes, é claro.
Isso não quer dizer que não tenha diabéticos tipo 1 com mais idade, obviamente que tem, que eles, graças a Deus, estão vivendo hoje como se fossem uma pessoa praticamente sem diabetes, se fizerem o tratamento adequado, é claro. Mas temos que pensar primeiro num público, e esse público inicial seria de 2 a 18 anos, que são as idades mais frágeis, que podem ter mais problemas no caso de ter uma internação por cetoacidose diabética, que é uma internação por elevação excessiva do açúcar, ou uma hipoglicemia grave, uma queda do açúcar muito grave, ou seja, aquela que leva a uma necessidade do auxílio de um terceiro, de uma terceira pessoa. Então, muitas vezes a grave é quando tem uma perda de consciência e muitas vezes até com convulsão. E esses pacientes que experimentam isso mais seguidamente seriam certamente os primeiros pacientes a utilizarem essa nova tecnologia. Nova, que eu digo, não é tão nova, assim, já está no Brasil, acho que desde 17, pelo menos 16 ou 17. Então, já tem pelo menos 6, 7 anos de vida no Brasil, né? Essa discussão, presidente, que vem acontecendo seria para implementar apenas no Rio Grande do Sul, via governo do estado, Secretaria da Saúde. É uma iniciativa pioneira ou já acontece em outro estado, para que a gente possa compreender? Não, já acontece em alguns estados, sim. Já acontece por iniciativa dos estados ou de determinados municípios. Por quê? A tecnologia, para ser introduzida no país como um todo, tem que passar pela Comissão Nacional de Introdução de Novas Tecnologias, chamada CONITEC. E é uma burocracia bastante acentuada, vocês obviamente imaginam. E eu não estou dizendo que não tenha que acontecer isso vai acontecer, quer por iniciativa da Sociedade Brasileira de Diabetes, quer por iniciativa do laboratório fabricante, que é o laboratório Abbott, quer por iniciativa de outros laboratórios que estão por entrar, como os chineses. Eu soube recentemente que algumas indústrias chinesas estão trazendo sensores semelhantes a esse também para cá, mas ainda não estão sendo vendidos aqui. Então, seja por interesse de quem for, isto vai acabar sendo ofertado pelo país, eu não tenho dúvida disso. Só que, por exemplo, os glicosímetros com a tecnologia de ponta de dedo, esses da picada diária na ponta de dedo, esses são, dentro da Política Nacional de Atenção ao Diabetes, eles são colocados como responsabilidade dos municípios. Claro, o ideal seria que estivesse aprovado pela CONITEC, e aí os municípios, então, teriam a obrigação de comprar. Porque, claro, o município, quantos diabéticos tipo 1 ele tem? Dependendo do tamanho do município, pode ser poucos pacientes. Então, o custo não seria tão grande. E, haja vista que eles já fornecem o glicosímetro com a ponta de dedo, por que eles não podem fornecer também agora essa nova tecnologia? Então, esta é um pleito que se tem. Ou o Estado começa, ou os municípios começam, mas, claro, vamos continuar lutando para que o país como um todo tenha essa tecnologia. Entretanto, hoje nós estamos inicialmente com o Estado, fomos muito bem recebidos pela Secretaria, etc., estamos discutindo isso, mas ainda sem muita luz no fim do túnel. E temos uma reunião marcada com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, que faz parte da comissão, a doutora Sinara Viana Dutra Braga, que é promotora de Justiça da Infância e Juventude, que está nessa batalha conosco. Então, nós somos, assim, o ICD, o Instituto da Criança com Diabetes, junto com o Ministério Público, junto com a OAB, tem um setor da OAB dedicado à saúde, e que também está nos auxiliando nessa questão, e outros atores que também estão envolvidos nisso aí. Então, a luta vai continuar, é claro, nós não vamos desistir. Agora, quando vamos conseguir, eu não tenho dúvida que vamos incorporar. Agora, quando vamos incorporar é que eu não posso absolutamente dizer absolutamente nada. Com relação à importância do tipo de controle, ele ser tanto pelo método atual quanto por esse mais avançado e que acaba promovendo muito menos desconforto, como o presidente acabou de mencionar, para essas crianças diariamente.
qual a importância do monitoramento da glicose para que a gente possa compreender as pessoas que estão em casa? Hoje se preconiza, mundialmente falando, todas as sociedades de diabetes do mundo preconizam que se faça de 5 a 7 testes por dia de glicemia capilar, que é essa da ponta de dedo, que imagina você furar o seu dedo todos os dias, tente fazer isso com uma agulhinha todos os dias, 6, 7 vezes por dia, que você vai ver que é um massacre. Mas esse é o problema. Se fosse absolutamente correto isso, se bastaria isso, nós não iríamos para outra tecnologia. Entretanto, o problema é que essa ponta de dedo é uma foto 3x4, é um instantâneo daquele exato momento, mas não me dá a sugestão do que está por acontecer, se a glicose está num modo ascendente ou está no modo descendente. E este aparelho, ele me diz, através de um algoritmo, ele me diz qual é o sentido da glicose, quer dizer, para que sentido está indo, para cima ou para baixo? Por exemplo, vou dormir agora, ou o meu filho que tem diabetes vai dormir agora, ele tem 6 anos de idade, e a glicose está em 90, um número maravilhoso, mas 90 para dormir pode ser baixo, e principalmente se a seta de tendência estiver apontando para baixo. Se a seta de tendência estiver apontando para baixo, isso significa que o esperado para os próximos 15 minutos, pelo menos, é que a glicose caia a pelo menos 2 miligramas por minuto. Vezes 15, isso daria 2 vezes 15, 30. Então, nos próximos 15 minutos, a glicose poderia cair de 90 para 60, o que já configura uma hipoglicemia. Abaixo de 70 é hipoglicemia. E abaixo de 54 miligramas já começa a ficar uma hipo mais grave. Então, eu tenho uma noção do que fazer. Bom, eu vou comer, estou com 90 e a seta está para baixo, eu tenho que fazer um mingauzinho, fazer uma coisa que me sustente um pouco mais durante a noite, para eu que eu digo, qualquer paciente que tenha diabetes tipo 1, né? Um filho seu que pode ter, afinal isso começa na infância em geral, pode ter essa hipoglicemia por volta de 1h da manhã, 2h, 3h da madrugada, quando você está dormindo também. Então, só que se isso acontece, você não conseguirá mais dormir. Se você tiver um filho que tem uma hipoglicemia grave com convulsão à noite, te garanto que as suas noites de sono acabarão. Você nunca mais vai dormir tranquilo. Agora, com isso, você fica um pouco mais tranquilo. Não digo que a segurança seja total, mas tu tens alguma antevisão do que vai acontecer, né? E tanto a flecha para baixo como a flecha para cima, que eu também estou falando. Insistindo nessa questão da hipo e da hiperglicemia, se o doutor tivesse como explicar para a gente os sintomas, os efeitos da hipo e da hiperglicemia nessas crianças. Sabe que um número imenso de pessoas tem diabetes tipo 2. Então, a ignorância, o desconhecimento disso não é tão pequeno como você está pensando. Porque o número de diabéticos tipo 2 é fantástico, né? E aí essas pessoas com diabetes tipo 2 conhecem hipo e hiperglicemia, mas obviamente merecem uma explicação. A hipoglicemia é a queda do açúcar, certo? Abaixo de 70 miligramas por decilitro é uma hipoglicemia. E a hipoglicemia começa a dar sintomas ligados ao sistema adrenérgico, adrenalina. Então a pessoa começa a ficar sudorética, começa a suar, começa a ter taquicardia, começa a ficar meio branco, meio pálido, como se fosse um susto, por exemplo, tá? E isso faz com que mecanismos endógenos, mecanismos da gente, produzam glicose. E isto se você tem um pâncreas funcionante que avise o seu fígado que tem que liberar glicose, que isso e aquilo. Com diabético tipo 1, não tem o pâncreas funcionante. Então, esses mecanismos, muitas vezes, não existem mais. E aí o indivíduo faz a hipoglicemia, como a insulina dele é dada exogenamente, ou seja, de fora para dentro, não é uma insulina dele mesmo, então não tem como diminuir a insulina que já foi injetada. Então, aquele momento, provavelmente, esse indivíduo não precisaria ter aquele nível circulante de insulina que ele tem naquele momento. E isso está causando a hipoglicemia. E isso pode aprofundar, começa com esse mecanismo, e se o indivíduo está acordado, muitas vezes ele entende, bom, isso aqui é uma queda de açúcar, e eu tenho que tomar um líquido doce, alguma coisa assim. Toma uma Coca-Cola, toma uma água com açúcar e um suco de laranja e está resolvida a questão. Entretanto, se você está dormindo,
Muitas vezes você não acorda por esse motivo. E aí a hipoglicemia pode aprofundar e levar à convulsão e até a lesão cerebral irreversível. E isto é uma coisa absolutamente intolerável, né? Inaceitável por todos os aspectos. Então, essa é a hipoglicemia, certo? Que isto acontece, infelizmente, muito frequentemente na vida de uma criança, um adolescente, um adulto com diabetes tipo 1, que é o insulino dependente, aquele que o pâncreas não produz mais insulina. Muito bem. Já a hiperglicemia, que é o aumento da glicose no sangue, qualquer nível acima de 140 já é considerado hiperglicemia. Mas, para um diabético, principalmente o tipo 1, a gente aceita até 180 sem nenhum problema, mas acima de 180 começa a se chamar, então, hiperglicemia mesmo. Vai ter hiperglicemia grau 1, que é de 180 a 240, e a grau 2, que é 240 para cima. Muito bem. Essa hiperglicemia, se foi só aquele momento e baixou em minutos, não tem maiores problemas. Entretanto, nós temos que pensar que a doença é contínua. Então, se isso acontecer todos os dias, várias vezes por dia, pequenos momentos com mais de 180 ou pior ainda, mais de 240, nós vamos ter problemas acontecendo, porque isso causa lesões no interior dos vasos sanguíneos que vão levar a complicações diabéticas, como a retinopatia diabética, ou seja, no olho, no fundo do olho, já que o diabetes é a maior causa de cegueira adquirida no mundo dos 20 aos 70 anos. Vai levar a insuficiência renal, por alteração dos rins, por causa dessas lesões nos vasos também. Pode levar a infarto, pode levar a amputação de membros inferiores, ou seja, todas as complicações do diabetes que a gente sabe, quem tem tipo 2 sabe, porque já tem uma vida mais longa com diabetes, sabe que isso pode ocorrer e já deve ter visto muitos amigos ou parentes com esses problemas. Então, isso a gente quer evitar. Haja vista que o diabetes tipo 1 iniciou numa tenra idade em geral, e essa pessoa, então, com 30 anos de idade, já está com 20, 25 anos de evolução do diabetes, o que é uma longa evolução, certo? Muito diferente daquele indivíduo que tem um tipo 2 que começou com 60 anos. Se ele viver mais 25 anos, são 85. Bom, mas aí já é uma outra fase da vida, né? Do que você ter problemas com 20 e poucos anos de idade. E é isso que a gente quer evitar. Então, a hiperglicemia crônica leva a essas complicações crônicas do diabetes. E a hiperglicemia aguda, que aí eu não estou falando em picos de hiperglicemia, mas estou falando em manutenção de um status hiperglicêmico por dias a fio, aí isto pode levar a um quadro agudo chamado de cetoacidose diabética. Isso é um quadro agudo que exige internação em UTI e tem uma mortalidade embutida de até 5%. Ou seja, é um quadro bastante grave. E é isso que a gente quer evitar também com esse aparelho, evitando-se que o indivíduo tenha a manutenção de uma hiperglicemia por dias. E isso pode ocorrer por falta de insulina, mas falta de insulina por quê? Porque esqueceu de tomar? Sim, é uma falta que pode ocorrer. Ou porque não quis tomar, é uma falta que pode ocorrer também, principalmente em adolescentes. Ou porque a insulina naquele momento está insuficiente para aquele indivíduo. Sim, bastante frequente. Ele comeu mais do que o previsto para aquela dose de insulina, e aí acontece ele comer novamente na outra refeição mais do que precisa, e continua se somando isso, né? Ou uma infecção que também exige mais insulina, mais aplicação de insulina. Se esse indivíduo tiver uma infecção respiratória, uma infecção de pele, uma infecção urinária, ele pode exigir mais insulina, mas não fez mais insulina, começa a aumentar a glicose. E chega a um nível que leva a esse quadro de cetoacidose diabética, com desidratação grave e que leva a UTI. Isto, no início do quadro de diabetes tipo 1, é bastante frequente, muito mais do que a gente pensa. Chega a quase 50% dos casos de diabetes tipo 1 inicial. Por quê? Porque os pais de uma criança com diabetes não estão acostumados a lidarem com diabetes, não estão acostumados a trabalharem, a conhecerem diabetes. Eles só conhecem aquele avôzinho que teve diabetes aos 80 anos de idade, mas não conhecem o diabetes infanto-juvenil. E eles, então, acabam tendo um diabetes descompensado, e quando está nesse quadro já bem sério, é que levam
por uma emergência e aí tem que ser internado. Então, é tudo isso que nós queremos evitar. Presidente Balduino Tidel, muito obrigado por nos atender aqui no Faixa Especial deste domingo. A gente espera ter boas notícias com relação a esse dispositivo, aos benefícios do monitoramento contínuo da glicose das crianças com diabetes aqui no Rio Grande do Sul e que isso seja também uma notícia muito em breve para todo o Brasil. Parabéns pelo trabalho de vocês. A qualquer novidade é só nos acionar. Muito obrigado, Jonathan. Uma boa noite a todos que nos ouvem.